Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento de oração e reflexão com a Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro de 2025, e celebramos a 29ª semana do Tempo Comum. Neste dia especial, a Igreja também recorda a memória de São João Paulo II, um grande Papa que nos deixou um legado de fé e esperança. As leituras de hoje nos convidam a uma profunda reflexão sobre a liberdade em Cristo e a vigilância constante em nossa caminhada de fé. Prepare seu coração para acolher a palavra que o Senhor tem para nós neste dia. Primeira leitura do livro da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando vós a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferequei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça. Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Grocas ADEA Salmo RS Ponsur e ali o refrão, que vamos repetir. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel. Neste momento, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor, então as águas nos teriam submergido. A correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós teriam passado essas águas, sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou do repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Proclamação do Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura da Carta de São Paulo aos Romanos aborda a libertação do pecado e a escravidão à justiça através da graça de Deus, não da lei. O Evangelho de Lucas, por sua vez, nos apresenta a parábola do administrador fiel e prudente, enfatizando a vigilância e a responsabilidade na espera pela vinda do Senhor. Ambas as leituras se complementam ao tratar da liberdade em Cristo e da responsabilidade do cristão. Paulo nos lembra que, uma vez libertos do domínio do pecado pela graça, somos chamados a viver em justiça. Jesus, na parábola, exorta a vigilância e ao serviço fiel, pois a vinda do Mestre é incerta, mas inevitável. A liberdade que Paulo descreve não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de serviço e prontidão, como Jesus ensina. Estamos na 29ª semana do Tempo Comum, um período que nos convida a aprofundar nossa vida cristã e a refletir sobre a vinda final do Senhor. A memória de São João Paulo II, um Papa que dedicou sua vida ao serviço de Deus e da Igreja,
É um exemplo vivo da fidelidade e vigilância que as leituras nos propõem. Ele foi um administrador fiel dos dons de Deus, sempre pronto para a missão. Deus nos chama hoje a uma liberdade responsável e vigilante. Não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça, pela graça de Cristo. Essa liberdade nos impõe a responsabilidade de viver de forma coerente com nossa fé, praticando o bem e aguardando a vinda do Senhor com prontidão. A mensagem central é que a graça divina nos capacita a uma vida de santidade e serviço, mas exige de nós uma atitude ativa e não passiva sobre Deus. As leituras revelam sua misericórdia infinita, que nos liberta do pecado, e sua justiça que espera nossa resposta fiel. Sobre nós, revelam nossa capacidade de escolha. Podemos ceder ao pecado ou nos entregar à justiça. A vida cristã é, portanto, uma constante vigilância e serviço, uma espera ativa do Senhor, vivendo cada dia na graça e na obediência à sua vontade. Os insights teológicos e espirituais principais são que a justificação pela fé em Cristo nos liberta da lei e do pecado. A parábola do administrador nos lembra que a salvação não é passividade, mas um compromisso diário com o reino. O tempo que nos é dado é um tempo de graça e de oportunidade para frutificar, não para a indolência. Hoje somos convidados a examinar em que áreas de nossa vida ainda permitimos que o pecado reine. Como estamos usando nossa liberdade, sendo administradores fiéis dos dons que Deus nos deu, nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos. A aplicação prática é viver cada momento como se o Senhor pudesse chegar a qualquer instante, ou seja, com amor, serviço e prontidão, para fazer a sua vontade. O desafio é resistir às tentações de procrastinação espiritual, de ceder às paixões mundanas, e de negligenciar o serviço ao próximo. É preciso cultivar a disciplina da oração, da caridade e da vigilância interior. Pergunte-se: o que me impede de ser um servo fiel e prudente? Como posso usar minha liberdade para glorificar a Deus e servir ao próximo? Estou preparado para o encontro com o Senhor? O exemplo de São João Paulo II, que viajou o mundo incansavelmente proclamando o Evangelho e defendendo a dignidade humana, é um testemunho poderoso de uma vida vivida em vigilância e serviço. Ele não esperou passivamente, mas agiu com fervor. Na Eucaristia recebemos o próprio Cristo, que nos liberta do pecado e nos fortalece para viver na justiça. É o alimento que nos capacita a ser servos fiéis e vigilantes, esperando sua vinda gloriosa. A Eucaristia é o ápice da nossa preparação e a fonte de nossa força. Convidamos você a participar da Santa Missa hoje, ou a dedicar um tempo à oração pessoal, para aprofundar a mensagem destas leituras e renovar seu compromisso com o Senhor. Que a graça de Deus nos liberte para uma vida de serviço e vigilância, na espera ativa do Senhor. Leve esta frase em seu coração: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Convido você a identificar uma área em sua vida onde você pode exercer sua liberdade em Cristo, para servir a alguém, para abandonar um hábito que o afasta de Deus. Seja um administrador fiel. Senhor Deus de infinita misericórdia, agradecemos pela vossa palavra que nos liberta e nos guia. Concedei-nos a graça de vivermos como servos fiéis e prudentes, sempre vigilantes e prontos para vos acolher. Que o exemplo de São João Paulo II nos inspire a um amor e serviço generosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão diária. Que a palavra de Deus ilumine o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.